Olá, seja bem-vindo ao programa Salutar é Viver. Eu sou a doutora Mônica Okuhara. E você que já me conhece, que tem me acompanhado nos programas anteriores, sabe que eu tenho uma visão integrativa do ser humano e assim considero que se estivermos em equilíbrio a saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira, podemos ter uma melhor qualidade de vida. E assim, eu tenho trazido temáticas aqui para que nós possamos fazer reflexões para a nossa vida e para a nossa vida em sociedade. Desta forma, neste mês que comemoramos aqui no Brasil o Dia dos Professores, no dia 15 de outubro, e também no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, eu trouxe uma temática que se fala em educação inclusiva. E a convidada é a professora e pedagoga Cida Monson. A Cida, ela é habilitada em deficiência intelectual, ela é especialista em gestão escolar, em psicomotricidade e também em psicopedagogia. E é consultora em inclusão escolar. Olá, Cida, tudo bem com você? Tudo bom, Mônica? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui com você hoje, viu? Com vocês todos. E justo nesse mês de outubro, que aqui no Brasil nós celebramos o Dia do Professor, no dia 15 de outubro, e também o Dia das Crianças, né, no dia 12 de outubro. Temos a honra de ter você aqui, uma excelente pedagoga, especialista, né, há muitos anos nessa área da educação escolar, que vai falar justamente, né, como professora e também como uma pedagoga experiente, dando essa oportunidade para que todos nós possamos entender um pouco mais sobre a inclusão escolar, né, o processo da educação inclusiva. Fala para nós, então, o que vem a ser a educação inclusiva, Cida? Olha, Mônica, acho que é muito pertinente mesmo, né? Está tão próximo do Dia dos Professores, e esse tema é um tema de tanta relevância, né? A questão da educação inclusiva no Brasil, né? Porque vem sendo um processo já de algum tempo, e uma conquista realmente, né? Um processo gradual, mas que vem cada vez mais se fortalecendo. E a educação inclusiva tem um papel hoje na educação brasileira muito importante, porque ela representa o direito ao acesso de todos os alunos na escola regular, né, dentro das salas comuns, né, e principalmente no que diz respeito aos alunos com deficiência, aqueles alunos com uma deficiência física, intelectual, auditiva, visual, alunos do espectro autista, alunos com altas habilidades e superdotação, né, e alunos que precisam realmente de um apoio, de um atendimento especializado. Só que hoje, nós temos, na verdade, desde 2008, nós temos uma política de atendimento, é uma política nacional de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Essa política, ela é fundamentada, inclusive, em marcos internacionais que fundamentam e que dão as diretrizes, é uma política nacional, então, as diretrizes aqui para o Brasil, né, a nível nacional, de todo o encaminhamento e formas de acesso e de inclusão de alunos na educação básica. Então, hoje, a garantia não só da matrícula, mas do acesso efetivo desses alunos na educação básica, ela é justificada e ela é validada por uma política nacional, né? Então, eu acho que vale muito a pena conhecer. Ela é de 2008 e ela fundamenta todo esse processo. E essa política, ela foi reiterada também no Plano Nacional de Educação. Então, hoje, todo o trabalho de construção desse processo de educação inclusiva, ela segue essa política que orienta toda a educação para esse desenvolvimento. Essa política, Mônica, é interessante ressaltar que ela muda um paradigma antigo da educação especial, porque anteriormente a educação especial ela
ela dava a educação, ela tratava a educação para esses alunos de uma forma mais segregada ou então integrada. Então, às vezes, o aluno estava numa escola comum, mas ele ainda estava em classes especiais, de uma forma ainda separada da escola como um todo. Essa política, ela veio trazer as diretrizes no sentido de oportunizar para todos os alunos a inclusão além da escola regular, na sala comum, na educação básica. E hoje, na verdade, ela é transversal, ela vai desde a educação infantil até o ensino superior. Então, quando a gente fala em todos os alunos, nós estamos falando de educação para todos. E isso é um avanço muito importante. E é um processo, né? Na verdade, isso tem alguns anos, né? Essa política é de 2008, mas o que a gente percebe é que ela exige uma construção muito importante, porque ela precisa de uma preparação da equipe escolar, né? As diretrizes estão colocadas, os procedimentos estão colocados. Então, hoje, por exemplo, o aluno ele participa integralmente da escola regular de ensino, tanto da escola pública como do ensino privado, em salas comuns. Os alunos estudam todos juntos, e esses alunos que precisam de recursos, que precisam de suportes para esse acompanhamento escolar, eles têm direito, por normatização dessa política, a um atendimento educacional especializado, que acontece no contraturno escolar. Então, ele não deixa de frequentar a sala comum, a escola regular, mas, às vezes, na própria escola, ou às vezes, numa escola próxima da casa dele, ele vai ter, no contraturno, um trabalho especializado, com professor especializado. Isso para que ele tenha recursos e toda uma preparação para esse acompanhamento escolar. Sim, com certeza, Cida, porque a gente sabe que é o direito do cidadão, né? Sim. E isso é muito importante, se fazer valer esse direito, né? E de que forma que, então, você vê hoje, esses jovens, as crianças, de que forma que poderia se tornar um pouco mais oportuno para eles, né? Que fossem realmente, tivessem esse acesso, que fosse bem irrestrito mesmo, facilitando esse processo todo da inclusão. Eu vi uma coisa, né, em cima disso que você perguntou, como é possível viabilizar? A visão muda sobre a pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes, a deficiência, a pessoa com deficiência, parecia que a deficiência estava nela, inteiramente nela. Não se olhava o entorno, não se analisava o ambiente, né? E os estudos mostram, e mostraram, e provaram, as evidências mostraram, que muitas vezes as barreiras que essas pessoas encontram, né? Que todos nós encontramos no nosso acesso à educação e as diversas coisas que acontecem na nossa vida, nos impedem de ter acesso, né? Então, hoje, a educação inclusiva, ela tem como primeiro ponto identificar as barreiras do ambiente, e na escola isso é uma questão super importante. Quais são as barreiras que impactam a plena participação de um aluno com uma deficiência? Então, por exemplo, um aluno que tem uma deficiência física, ele vai para uma escola regular. Essa escola, por exemplo, não tem uma rampa de acesso à cadeira de rodas. Essa escola não tem um elevador que dê acesso a ele, se a classe dele, a sala de aula dele fica no andar de cima, como é que ele vai ter acesso? Então, esse é um exemplo de barreira. Então, às vezes, a barreira é arquitetônica do próprio prédio. Essas barreiras podem ser, muitas vezes, atitudinais, né? Às vezes, o aluno está incluído dentro da sala de aula, mas será que toda aquela equipe está realmente preparada no sentido de respeitar as diferenças, né? Porque hoje o nosso trabalho em educação inclusiva, ele está inteiramente voltado com as diferenças. Todos nós somos diferentes, somos diversos. A diversidade está colocada no nosso mundo, no nosso meio social. Nós precisamos refletir sobre essa diversidade e sobre essa diferença.
E a escola, ela tem papel fundamental nisso, porque a escola precisa entender a diferença e respeitar essa diferença. Só assim vai conseguir promover esses recursos, né? Então, a primeira forma de viabilizar o acesso é essa escola e essa equipe escolar se preparar para receber esses alunos. Como se preparar? É identificando essas barreiras na escola, na dinâmica, o que falta, o que precisa. Porque a partir do momento que a equipe consegue conhecer esse aluno, identificar as necessidades dele, identificar as potencialidades dele, a equipe vai promover, trabalhar no sentido de promover esses recursos que ele precisa, e isso vai promover acessibilidade. E a acessibilidade é que vai gerar a possibilidade de participação, a possibilidade de pertencimento desse aluno na escola. Porque não adianta esse aluno simplesmente estar matriculado, estar inserido dentro da escola, se as necessidades dele não estão providas nesse sentido. Né? Quando a escola ela se prepara para receber um aluno, né, ou os alunos, dentro da sua diversidade e dentro das suas necessidades, automaticamente a escola melhora como um todo. E ela melhora para todos os alunos. Então, todos os alunos acabam se beneficiando dos recursos, porque todos nós precisamos de recursos na escola. Né? Nós temos formas diferentes de aprender, nós temos formas diferentes de estar na escola. Então, isso é uma questão muito importante. Né? E a escola tem recursos no sentido da discussão da prática, de um projeto político-pedagógico que viabilize essa acessibilidade, essa identificação de barreiras. Então, isso realmente é muito importante. O papel principal da escola é promover a aprendizagem, é promover o desenvolvimento. E isso para todos os alunos, né? Considerando suas necessidades e potencialidades, como eu falei. Então, a escola precisa realmente desse preparo e tem caminhos para isso. Essa política, né, de educação especial na perspectiva inclusiva é uma política que viabiliza essas diretrizes, que destaca essas diretrizes e os serviços que os alunos precisam receber para essa plena participação. É muito, muito bacana, muito interessante isso. Cida, sabe que isso realmente é muito importante. Eu me lembro que eu tive uma paciente, né, no consultório odontológico, alguns anos atrás, ela tem uma deficiência física e mental, né? E a mãe procurou por muitas escolas, até que ela encontrou realmente uma escola que tinha elevador, que ela precisava, né, desse recurso. Mas a barreira que ela encontrou, no fim, na verdade, uma barreira que ela conseguiu transpor foi o seguinte, que não tinha quem a acompanhasse, por exemplo, quando ela precisasse ir ao banheiro. Então, a mãe ficava presente no período todo de aula, para caso a filha necessitasse, né, de alguma situação de ir ao banheiro, ou alguma outra situação que precisasse se locomover, a mãe fazia esse transporte, porque, embora tivesse os recursos físicos, arquitetônicos, como você colocou, mas não tinha o recurso pessoal, né? E isso é uma coisa importante também que você... Existem, Mônica, alguns alunos que têm uma necessidade maior física, de apoio físico, para uso do banheiro, para alimentação, inclusive, né? Alunos, às vezes, que usam sondas, que têm as suas especificidades, né? E existe dentro da previsão dessa política, é claro que tudo é um processo e tudo precisa ser viabilizado enquanto política pública, né? Mas, assim, existem escolas, e na rede pública, inclusive, profissionais que são profissionais cuidadores. Eles não estão dentro de sala de aula acompanhando o professor, mas eles estão exatamente para esses momentos
em que o aluno precisa de um apoio na hora do lanche, por exemplo, né, na hora do uso do banheiro, para acompanhar em determinadas situações em que o aluno precisa de um apoio maior de um profissional. Então, isso também pode ser viabilizado, e isso é um dos fatores, por exemplo, que permite a plena participação. Né? Ele não vai ter um recreio diferente, ele não vai ter um lanche diferente, ele vai ter o apoio que ele precisa para participar naquela situação. O aluno, por exemplo, o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, dentro dessa política de educação especial atual, que ela tem essa perspectiva inclusiva, o aluno está em sala de aula comum, mas no contraturno ele participa de um atendimento especializado. Então, ele tem um professor especializado que não é um reforço escolar. Esse professor, que é o professor do AEE, ele é o professor especializado naquela área de atendimento daquele aluno. Então, por exemplo, quando eu me formei, eu fiz pedagogia com habilitação na área da deficiência intelectual. Né? Existem cursos de pedagogia que a partir do curso de pedagogia, encaminham o aluno, aí dependendo do interesse dele, para a área da deficiência visual, para a área da deficiência auditiva, para a área da deficiência física, né, para a múltipla deficiência, e também para a área da educação inclusiva, que dá uma abordagem mais geral de todas essas áreas. E, na verdade, esse professor do AEE, que é no contraturno, ele não perde a aula do ensino regular. Ele, por exemplo, se ele estuda de manhã, ele à tarde, ele vai para um atendimento educacional especializado, que não é um reforço escolar, que é um trabalho com esse professor, que vai exatamente desenvolver aquelas habilidades que ele precisa desenvolver para estar melhorando cada vez mais o seu desempenho na sala comum. Né, e que vai trabalhar esses recursos. Então, se é um aluno, por exemplo, com uma deficiência visual, que precisa aprendizagem do braille, no AEE, ele vai aprender braille. Né? Esses professores especializados fazem um trabalho muito importante, porque esse professor especializado, ele vai precisar trabalhar integrado com toda a equipe escolar, com o professor da sala comum, ele vai precisar trabalhar integradamente com a família, ele vai precisar fazer uma integração também com os profissionais externos que atendem esse aluno. Por exemplo, esse aluno, se ele tem, às vezes, um problema de fala, de articulação, provavelmente ele faz fonoaudiologia. Muitas vezes ele faz terapia ocupacional. Se é um aluno com uma deficiência física, ele pode fazer uma fisioterapia. E não dá para fazer um trabalho apartado. Então, a escola tem uma missão também de promover uma rede dialógica com todos os profissionais, e aí incluir a família, para poder conhecer mais cada aluno, né? E poder prover, e esse trabalho integrado, quando uma equipe escolar, por exemplo, se reúne com o psicólogo, se reúne com o fonoaudiólogo, se reúne com o fisioterapeuta, todos ganham, né? O aluno ganha, a família ganha e a equipe ganha, porque é uma troca muito rica e é um trabalho interdisciplinar, mas que tem o foco principalmente do desenvolvimento escolar, né? Então, são formas. De que forma isso pode acontecer? Então, hoje, eu acho que a nossa grande discussão é essa, né? Não basta só o aluno estar incluído na sala, no sentido, olha, eu estou presente na sala, mas eu estou apartado da minha turma, de repente, a minha turma toda está fazendo uma atividade e eu, por exemplo, ainda tenho certas dificuldades para alfabetização, para leitura, para escrita, eu vou precisar fazer uma atividade à parte da minha turma. Isso é inclusão? Ou será que eu posso, a partir da minha capacidade, estar ali incluído com todos num trabalho que a gente chama colaborativo?
né? O trabalho colaborativo, as formas organizativas em sala de aula e na sala comum com o professor, elas fazem muita diferença. Aliás, é muito importante, né, essa visão interdisciplinar que você colocou, e até porque, conhecendo melhor os outros mecanismos de ação, como se comporta e como se dá fisiologicamente esses processos, é muito importante. E assim nós podemos até colocar como a neurociência, a importância da neurociência nesse processo, não é? Se daqui que você me diz, a neurociência cada vez mais entrando em todas as áreas, né? E como é que ela, nesse ponto, né, no ponto de eu destaco muito, Mônica, nessa questão da neurociência. Eu acho que a neurociência é um conhecimento que deve fazer parte da nossa vida, né, profissional. Eu penso que ela é interdisciplinar, porque em todas as áreas eu vejo que isso faz uma diferença muito grande. É uma aprendizagem, né? E na questão educacional, na questão da escola, ela é essencial, né? E eu começo aí destacando um pouco o papel do professor, né? Primeiro, uma coisa antes de falar do professor, né? Hoje, na base curricular nacional, né, já está colocado, por exemplo, o desenvolvimento de competências socioemocionais, tá? Competências socioemocionais para ser desenvolvidas dentro de sala de aula, né? Então, isso requer que o professor trabalhe essas questões, porque é currículo, né? E que isso possa ser desenvolvido dentro de sala de aula, né? Então, o quanto, já há muito tempo, você vê, a gente vem falando o quanto esse conhecimento socioemocional, ele é um requisito para a nossa vida. E por que não começar na escola esse trabalho? Por que não trazer esse desenvolvimento dessas competências socioemocionais que podem ser aprendidas, desenvolvidas, né, na qualidade das relações, na qualidade das emoções dentro de sala de aula? Então, isso hoje, na base curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, isso está colocado dentro do currículo. Olha que bárbaro. Agora, o professor, ele também precisa, né? Ele também precisa ser considerado nas suas necessidades, né, socioemocionais nesse sentido. Então, é sempre uma aprendizagem. Eu falo professor, mas eu falo da equipe escolar. Porque não dá para a gente pensar num contexto educacional pensando só assim, olha, o professor, é a equipe como um todo. É claro que o professor está em sala de aula. É claro que o professor, ele é o grande mediador, né, desse processo todo, que pode promover um ambiente dentro de sala de aula, que é um ambiente acolhedor, que é um ambiente que tem uma escutativa, que é um professor, geralmente é o professor, aquele profissional que mais conhece seu aluno, que mais traz, né, elementos que possam contribuir com o estado de equilíbrio dentro de sala de aula, porque não é simples, né? Uma sala de aula, adolescentes, né, traz, um burburinho de emoções, de situações, de atritos, às vezes, de controvérsias, em que o professor, muitas vezes, precisa mediar tudo isso, né? E eu vejo que quando o professor... Eu costumo traduzir um pouco isso, Mônica, vou dar até um exemplo, sabe? Eu já fiz muitas avaliações, ainda faço muitas avaliações psicopedagógicas nas escolas, com alunos do ensino fundamental, principalmente Fundamental 2, né? Do sexto ao nono ano hoje, né? Que estou fazendo um trabalho, isso. E a avaliação psicopedagógica que eu faço, como é dentro da escola, eu faço uma conversa inicial, né? Uma conversa até para conhecer o aluno, né? E eu faço uma pergunta que eu acho que vale muito a pena registrar, porque a mim me marcou muito,
né? Eu geralmente pergunto assim para o aluno, uma das perguntas, né? Você gosta da escola? Gosto. E me fala uma coisa, e qual é a disciplina que você mais gosta? Né? E aí as respostas são muito variadas. Eu gosto de química, eu gosto de geografia, eu gosto de história, né? E eu continuo a pergunta, mas por quê? Por exemplo, por que você gosta de história? Né? E as respostas das disciplinas que eles mais gostam variam muito, mas o motivo é sempre muito ligado à questão do professor, né? Então, geralmente, a resposta que vem assim, não, eu gosto de geografia porque o professor é legal, né? Mas aí, por que o professor é legal, né, dentro da conversa? O que você acha que ele faz que você considera ele legal? Então, vem muitas respostas que dizem respeito assim, porque ser professor de geografia, ele é muito simpático. Ele conversa com a gente, ele tem paciência para explicar. Se a gente não entende, ele dá outros exemplos. Os alunos verbalizam e os alunos percebem essa dinâmica. Ele dá outros exemplos. Se a gente não entende de um jeito, ele monta uma dinâmica em que a gente vai discutir isso junto até a gente compreender. Ele brinca em sala de aula, ele faz perguntas, ele faz debates e ele deixa aquela disciplina mais fácil. Então, aquilo fica mais fácil para a gente entender. E eu gosto mais de história, de geografia, por conta disso. Na verdade, quem de nós não teve um professor ou vários professores que nos inspiraram a isso, né? Que nos mobilizaram. Se a gente é sempre um exercício bacana de fazer. Que professor eu lembro, né? E se eu lembro desse professor, em que situação eu lembro desse professor, né? Foi provavelmente, né, numa situação, se eu lembro de uma forma positiva desse professor, foi numa situação em que eu estava bem, em que o professor mediou a situação para que eu ficasse bem, para que eu ficasse mais tranquila, para que eu ficasse mais animada, que eu ficasse e que eu tivesse dentro de mim a motivação de estar ali, de estar presente ali, de estar participando daquilo, né? Então, a gente fala muito hoje em metodologias ativas, né? Em que o professor ele organiza a aula dele de modo que todos os alunos possam estar envolvidos num trabalho conjunto e que esse trabalho conjunto, cada um vai colocar a sua habilidade. Um escreve melhor, o grupo identifica, olha, então você escreve melhor, você escreve. Eu sei desenhar, eu posso ilustrar o meu trabalho. Olha, eu vou então, olha, o grupo escolhe, você apresenta, porque você fala melhor, você expõe melhor as suas... Porque nós somos diversos e cada um expõe as suas formas de inteligência de uma forma diferente. E quem ganha? Ganha o grupo todo, né? Porque todo o grupo aprende a se conhecer, a ter um autoconhecimento e consegue conhecer a habilidade dos outros, dos colegas, e consegue colaborar. Essa é a base do trabalho colaborativo. Então, isso promove na classe, na dinâmica, uma questão de uma qualidade relacional que muitas vezes não se consegue de outra forma. E uma qualidade existencial, no sentido do aluno realmente... aquilo que nós falamos, ele manifesta esse vínculo pela aprendizagem, porque ele percebe que da forma como aquilo é mediado, ele consegue aprender mais. São influências que a gente pode explicar pela neurociência, né? Porque, assim, é a mediação utilizando as diferentes formas do nosso funcionamento cerebral, né, de como nós aprendemos e como nós interagimos, né, e como nós descobrimos o nosso lugar naquele grupo, né, e isso faz com que a gente desenvolva, sem perceber,
novas conexões, né, a nível cerebral. A nossa estrutura cerebral num ambiente de qualidade interativa, ela faz bem para o aluno e faz bem para o professor, para todos os envolvidos, né? E é a forma que todos podem estar juntos. Então, isso é uma forma muito bacana. E a neurociência, ela é um conhecimento hoje, se a gente pensar, né, que esse conceito de educação inclusiva, ele está ligado à educação para todos. E quando nós falamos todos, são todos, né? E não é aquele aluno idealizado, né? Aquele aluno, né? Olha, o aluno que vai entrar bem, vai entrar na escola, vai se dar bem em todas as disciplinas. Não, é um aluno que vai apresentar as suas necessidades e as suas potencialidades, é um aluno real, né? Então, o professor que apresenta, que busca trabalhar, né, com isso, acaba promovendo uma qualidade de vida para a escola toda. Cida, muito bom tudo isso que você colocou aqui para o nosso público. Eu quero te agradecer pela oportunidade desse conhecimento maravilhoso, que nós possamos realmente, né, ter uma verdadeira educação inclusiva para todos e possamos, como sociedade, trabalharmos para isso, né? Agradeço você, então, Cida, pela participação no nosso programa. Muito obrigada mesmo. E deixo aqui para o nosso telespectador refletir sobre esse assunto. E fiquem conosco, continuem conosco no próximo programa. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada, viu?